Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos começando aqui a nossa live ao vivo pelo Instagram. A gente atrasou um pouquinho, me perdoe pelo atraso, me perdoe, porque a gente estava concluindo o evento agora, acabou dando um probleminha. Obrigado a você que está participando conosco. Vai ser muito legal essa live. Eu estou aqui com a Isabela Camargo. Ela é uma pessoa mais que especial. E vamos falar sobre um tema extremamente importante hoje. Eu estou aqui conectando, Isabela. Vamos lá, perfeito, conectando. Participa aqui ao vivo do nosso Instagram fazendo perguntas, vai ser uma live muito legal. Olá, Isabela, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Me perdoe, atrasei uns minutinhos, Isabela. Tudo bem? Tá tudo Olha, certo. Na hora certa dá certo sempre, não é? olha, vai ser um desafio falar com alguém assim que é mestre na comunicação. Eu que acompanhei você tantas vezes na telinha, logo pelas manhãs eu acordava e tinha a oportunidade de olhar e ter as informações do dia e tal. Então eu vou tentar fazer o melhor, porque eu não sou um profissional da comunicação. Vamos ver como é que a gente faz, né? Primeiro, eu preciso saber se eu posso chamar de Zé Paulo, José Paulo, Zé Paulo. Como é que você gosta? Como é que você No, prefere? no Brasil, acho que deve ter de 100 milhões de José. Pode chamar de José, é o nome popular, né? José, José Paulo, como você quiser. Pronto. Você então já definiu. Então você já me deu o ok. José Paulo, então. José Paulo. José Paulo, fique à vontade, fique tranquilo. Eu já quero agradecer o convite da live e também o livro, Decisão Ideal. Gosto muito do que você coloca aqui sobre a integridade, a constância, resultados, e estou animada para essa nossa conversa. Feliz que tenha dado certo. Que legal. Já que você mostrou aqui, ó, eu também quero agradecer você. Muito obrigado, né? Teu Só livro foi mar... digital? Só Olha, foi eu comprei. digital? É, porque aqui onde eu tô, eles não entregam aqui o físico. Então eu comprei, eu tive que mudar minha loja Amazon para o Brasil. Aí fiz a compra do Kindle do Brasil, aí depois mudei de novo a loja para cá. Menino. Mas deu tudo certo, eu li o teu livro e eu vou começar a dar uma primeira dica aqui para as pessoas. É um livro maravilhoso, você está de parabéns, é um livro que você traz o tema com leveza, com muita riqueza de dados. E uma dica que eu dou aqui de tempo, hein? Quem clica no Notas Populares do Kindle, ele pega os highlights que todo mundo achurou em toda parte do mundo, usa a inteligência coletiva. Então, eu gosto de livro digital porque, por exemplo, no teu livro aqui, só para você ter uma ideia que legal, chama-se Ah, Popular Highlights. Olha, 300 pessoas achuraram isso no capítulo 1. Velocidade é uma virtude, pressa é um descontrole, para. Então, cada capítulo, quem tem agilidade, quem quer otimizar tempo, compra um livrão maravilhoso desse, clica em notas populares, onde todo mundo marcou, você lê o livro, que é uma maravilha. gente, já aprendi uma, tá vendo a tecnologia fantástica? Fisicamente distantes, mas mentalmente conectados. Já aprendi uma aqui na cara. Você sabe, Incrível. eu tinha um chefe que ele comprou uns livros para nós, ele dizia o seguinte, toda a escola, por mais simples que seja, tem uma biblioteca. E por que, que as empresas não têm uma biblioteca? E aí ele comprou uns livros lá e disse, a empresa precisa capacitar as pessoas e tal. E nessa época, a gente tinha aquele amarelinho que a gente pintava, a caneta amarela, Lumicolor, e aí aquele livro passava na mão de um e outro. E aí a gente, às vezes, pegava e lia. Agora, é interessante que o teu livro aqui tem marcação aqui, em tudo que é capítulo, e muita marcação. Best-seller desse livro, né? Ele se tornou best-seller há 2 meses, Paulo. É, lancei em agosto e há 2 meses ele se tornou best-seller porque ele é um livro que fala para quem está vivo. Sim. Para quem está vivo. Não é um livro sobre burnout, não é da minha história, não. É sobre o tempo. Então é para quem quer viver um tempo de qualidade. É tanto para aquelas pessoas que acham que o tempo está voando ou para aquelas pessoas que acham que o tempo está parado. Agora, diz uma coisa, Isabela. Bom, você dispensa apresentações, agora todo mundo conhece a Isabela Camargo, a brilhante jornalista, comunicadora. Todos nós tivemos a oportunidade de você brilhar nas telas da televisão aberta. Quer dizer, fala um pouco mais sobre a Isabela, além das câmeras de TV, que é um sucesso absoluto. O que mais a gente pode saber da Isabela? Olha, eu sou paranaense, sou do interior do Paraná, vim para São Paulo com 16 anos e tenho muitas passagens que são parecidas com a sua história também, né? Então, quando começamos jovens, nós
temos muito tempo e poucas oportunidades. E aí a gente vai trabalhando até essa conta inverter, né? Na verdade, você vai trabalhando bastante para que as oportunidades aumentem. E aí que vem um grande ponto, que eu já quero aqui, já na largada, aproveitar quem está nos acompanhando, que é saber reconhecer, Paulo, quando você tem que aprender a dizer não. Porque senão você vai trabalhando, se aperfeiçoando, se aprimorando. E se você não aprender a dizer não, você vai vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, porque aí você só sobrevive para cumprir tarefas, não é? Então, eu vi aqui numa publicação sua, eu até deixei aqui, olha, profissionais do futuro devem ter capacidade de fazer grandes perguntas. E você sabe que para treinar o não, uma das formas que eu ensino, inclusive no livro, é fazendo perguntas antes do sim. Então, quando você vai receber mais trabalho, quando você recebe um convite, quando você recebe realmente pedidos, né, de trabalho, se você não perguntar para quando, mais alguém pode vir comigo, o prazo pode ser estendido, você vai entrando numa cilada. Então, com medo de fazer perguntas, você vai dizendo sim, só que é o seu tempo, meu amigo, que está indo embora. E, de repente, é um tempo que pode te fazer falta para o essencial. E o essencial, Paulo, é aquilo que você, como mentor e gestor de outras mentes brilhantes, sabem que você vai ter que entender o que sim e o que não. Senão, vão fazer isso por você. Faz sentido? Total sentido. Isabela, além de você ser uma pessoa extremamente simpática, carismática, né? E as pessoas que assistem na televisão e tal, elas têm a impressão de, olha, a Isabela é soft, light, não tem sobrecarga de trabalho, ela está sempre sorrindo, feliz para Claro. nós e tal. Então, para a audiência que acompanha, é como se você fosse alguém sem limites, porque está sempre sorrindo todos os dias, seja notícia difícil, notícia boa e tal, e você está sempre tem um posicionamento impecável, né? Eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, como é que se faz nos dias de hoje, o contexto, um mundo incerto, complexo e veloz? Como é que a gente faz nos dias de hoje, ainda mais quem trabalha com comunicação, que é uma coisa absolutamente dinâmica, para manter o controle e a paz de espírito? Que pergunta ótima. Paulo, seguinte, o subtítulo do meu livro, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Tá? Aí eu vou ter que trazer aqui, ó, o seu livro para mostrar o seguinte: integridade, constância, resultado e fé. Como você consegue encontrar limite em um mundo sem limites? Primeiro, é você sendo íntegro para se ouvir. Se ouvir. Não importa o que você faça, o negócio que você esteja entrando, as ideias que você quer colocar em prática, você precisa ouvir o que o seu corpo está dizendo. Se não, depois você vai reclamar, ou pior, botar culpa em alguém ou em algo. Só que você se negligenciou. Então, hoje, para você encontrar limite neste mundo sem limites, você não pode se negligenciar. E eu digo isso em relação à experiência que eu vivi com a síndrome de burnout, que eu não reconheci os meus limites. Então, você falou em relação à TV. Aquilo que você vê na TV, ao vivo, são minutos ou até segundos de um trabalho que foi executado por horas antes daquilo ir para o ar. É a mesma coisa que alguém vê você e fala assim: nossa, Paulo, mas você está trabalhando só de umas 3, 4 horas hoje? Né? Que fácil! Mas ninguém vê o que você faz antes de aparecer. E todas as profissões são assim. Entende? Eu nunca posso subestimar a trajetória, o tempo dedicado para nada, porque eu não sei. Como é que eu posso julgar? Então, infelizmente, na TV você tem um recorte, como nas redes sociais também você tem um recorte. Mas ok, respondendo a sua pergunta, então, os limites todos nós ultrapassamos por 4 questões. Os nossos limites, tá? Físicos e mentais. Vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade que quer resultado. Ponto. Isso é um fato. Isso não é bom nem ruim.
Mas algumas empresas querem resultados sobre-humanos sem te dar condições de executar o que você precisa executar. Então essa é uma coisa. A sociedade é como é. A sociedade é. Ponto. De novo, nem boa nem ruim. Ela é. Segundo, você quer ser produtivo. Você não quer, Paulo? Lógico que você quer ser produtivo, né? Você quer ser produtivo, você estuda, você se aperfeiçoa e você quer performar. Evidente. Terceira coisa, você não vê problema em abrir mão de si para performar, para trabalhar. Você não vê problema em abrir mão do seu sono, do seu tempo de lazer, do seu tempo com a família para trabalhar. Você não vê problema nisso. E quarto elemento, Paulo, que agora você vai juntar tudo, a sociedade valoriza esse comportamento de só trabalhar. Esses 4 elementos favorecem a uma vida em que você não reconhece os seus limites. E outra coisa, que aí eu trato no livro com bastante carinho, a atualização de identidade, Paulo. Se você não reconhecer as suas características hoje, você vive uma ilusão. Porque o meu corpo e o seu corpo hoje são diferentes de ontem e de 10 anos atrás. Então não adianta a gente querer viver numa ilusão de que eu hoje, Isabela, com 39 anos, posso dormir pouco como eu dormia quando eu tinha 19, por exemplo. Né? Quem nunca ficou até tarde estudando ou foi para uma festa, né? Dormiu pouco no dia seguinte e ainda falava, nossa, olha, eu sou, né? Porque eu quase não dormi e estou ótimo. Quando a gente tem menos idade, o nosso metabolismo é diferente, a nossa recuperação é outra. Mas depois, com o tempo vai passando, Paulo, e você precisa atualizar a sua identidade. Quem você é hoje e quais são as suas características de saúde hoje. Aliás, gente, o nosso corpo muda do bom dia ao boa noite, tá? A gente acorda de um jeito e dorme de outro jeito. Então, para você, Paulo, falando diretamente aqui com o seu público, pelo que eu pude sentir. Tem bastante gente aqui, ó. Nós estamos com 3.657 pessoas. Muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês. Então, se você quer realizar os seus planos e metas, se você quer continuar acelerando, pega essa. Você vai ter que desacelerar um pouquinho. Você vai ter que ter a humildade e reconhecer que sim, o seu corpo precisa descansar. Paulo, se você tivesse me dado assim, ó, aliás, um beijo para a Bárbara, tá? Que fez aqui a conexão conosco. Se a Bárbara tivesse falado assim, Isabela, você vai ter só 5 segundos com o Paulo. Se vira. O que você vai falar? Eu diria, durma. Não me importa, tá? Se você me perguntasse, eu ia te falar, claro. Durma. Porque para você viver bem, você precisa dormir bem. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Não adianta querer alçar, querer conquistar bens materiais de milhares de dígitos. Porque se você não cuidar da sua saúde, você não usufrui nada daquilo que você trabalha. Eu sei que às vezes essa forma de falar parece um pouco dura, Paulo, mas eu gostaria de ter ouvido isso antes. Porque eu vivi naquela ilusão de que nós não temos limites. Veja, uma coisa é um projeto especial, uma coisa é alcançar uma meta, uma coisa é meses, você viver meses de extrema entrega. Se esses 3.600 corações que estão aqui já viveram o sonho de correr uma maratona ou já correram uma maratona, o que eu vou dizer? Você tem que recuperar entre uma maratona e outra. O problema é que nós estamos querendo ir de maratona em maratona sem tempo de descanso. E o Gustavo Borges, falando então de maratona e ele nadador atleta, ele fala no meu livro, quando eu perguntei assim para ele, Paulo, eu falei, quanto tempo um atleta de alta performance treina? Aí ele falou 16 horas. Eu falei, como 16 horas? Ele falou, sim, tem o tempo do treino na piscina, o tempo do sono, o tempo da alimentação. O tempo do sono, ele sim, para um atleta de alta performance performar, eu preciso incluir no essencial o tempo de descanso. Então você, Paulo, um profissional de alta performance, que lida com profissionais de alta performance, você tem se incluído na agenda para descansar? Ah, Isabela, nesses últimos tempos não. Tudo bem. Desde que você reconheça que, ó, agora, virando a semana, eu vou me recuperar.
Mas não dá mais para a gente viver a imagem que nós não precisamos descansar, porque vivemos no mundo digital. Mas o nosso cérebro, o nosso corpinho ainda é do tempo das cavernas. Agora, Isabela, você como eu, nós somos imigrantes digitais. Na minha época, quer dizer, na minha adolescência, não tinha internet. Eu vi a internet nascer, aquele sistema de conexão de internet do IG, do cachorrinho. Não sei se você acompanha essa. Então, até hoje eu vejo aquele cachorrinho e eu falo, olha, é um IG. É. Então, nós que somos imigrantes digitais, e tem essa galera aí que já é nativo digital, eu queria fazer uma pergunta. Você acredita que, inclusive está no teu livro, você acredita que o mau uso da internet pode acelerar as pessoas e fazer mal? Sim, acredito, baseado até pelo que os médicos explicam. Né? Os especialistas que estão no livro e outros que não estão no livro, mas com quem eu converso sempre, sim. Paulo, tudo que você não sabe usar, você é usado. Tudo em excesso faz mal. Estar desempregado é ruim. Estar em burnout é ruim. Só tem burnout quem ama o que faz. Quer dizer, 99% das pessoas que eu conversei, e foram 4.000 que tiveram o diagnóstico da síndrome de burnout, amavam o que faziam. Então, eu generalizo. Pode ser que uma ou outra pessoa vai dizer, mas eu fiquei sobrecarregado por anos, mas eu não gostava do que eu fazia. Você é a minoria. Porque a maior parte das pessoas que ultrapassa seus limites é porque ama o que faz e não vê problema em fazer mais do que o corpo aguenta. E vai negligenciando, né, aquelas vozes que chegam, aliás, aquelas mensagens que chegam em forma de dor. Agora, então, só para finalizar, desculpa te interromper. Então, sim, a internet, ela traz a ilusão de apenas benefícios, mas se você também não coloca limite, você vai sofrer as consequências dela. Se você quiser, depois a gente fala sobre isso. Quer dizer, é uma ferramenta que, bem utilizada, pode aumentar a produtividade, mas ela mal utilizar. É que nem uma faca, não é boa ou ruim, ela pode cortar carne ou matar alguém, né? Agora, como avião, como carro, como um monte de coisa. Agora, diz uma coisa importante para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, o que é burnout? Quando a gente pensa burnout, é o fogo que... Quer dizer, é como se fosse cozinhar o ovo, acabou a água e aí começa a panela. Explica um pouco de uma maneira didática, porque parece... O que é burnout? Bom, burnout. Definição que você vai encontrar no Google. É um problema que você adquire dentro do ambiente do trabalho pelo excesso de trabalho e estresse. Então, classificação da Organização Mundial da Saúde. Fenômeno ocupacional causado pelo excesso de estresse e trabalho dentro do ambiente laboral. Paulo, é um problema de saúde como qualquer outro que você adquire dentro do ambiente profissional. Na década de 90, já que você falou, né, da nossa trajetória, mais ou menos temos uma idade parecida, na década de 90, os bancários tiveram um problema nas articulações, chamava Ler-Dort, lesão por esforço repetitivo. Né? Isso foi um problema ocupacional da década de 90. Século 21, estamos usando mais a força muscular, a articulação ou mental? Mental. Então, teremos problemas de saúde relacionada à mente. Simples assim. Assim como nós tínhamos lesões físicas pelo excesso de trabalho no passado, hoje nós estamos com lesões mentais pelo excesso de trabalho. E assim como uma lesão física pode ser superficial ou profunda, o burnout também. Você tem estágios do burnout. Eu fui diagnosticada já dos últimos estágios do burnout e que eu ouvi do meu médico que já era um pré-infarto. Eu já cheguei no médico com o braço esquerdo adormecido. Já cheguei sob risco de convulsão. Então, isso é burnout, problema ocupacional, pelo excesso de estresse e trabalho. Definição da Isabela. Ausência de si mesmo. Tá certo. É a negligência, é a sua autonegligência. Você está carregando uma necessaire provavelmente cheia de remédio e não está vendo o problema em ficar apelando para remédios para dar conta do trabalho. Faz sentido, Paulo?
todo sentido. Agora, diz uma coisa, no capítulo 2 do seu livro, tem uma frase aqui que muita gente assinalou, que é o seguinte: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Existe alguma relação entre depressão, estresse e ansiedade com burnout? Toda, toda. Algumas crenças explicam, vamos começar pelo presente. Tá? Essa frase ela foi trazida pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, uma autora de vários best-sellers que fala sobre saúde mental. Nós viemos também, Paulo, de uma... Nós não somos só da geração da internet de escada, né? Eu e você, acredito que muitos que estão aqui, somos de uma geração em que houve que você ser multitarefa e fazer várias coisas ao mesmo tempo é normal. Bom, especialistas também dizem que não. Você não consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. O que você tem é a ilusão de alternar a sua atenção. Então, eu posso estar aqui vendo e conversando com você. Eu posso até, de repente, surgir um barulho aqui na sala, eu vou com a minha atenção para lá e volto, mas eu perdi o que você falou. O que eu posso fazer ao mesmo tempo? Lavar louça, manual, e ouvir essa nossa entrevista. Então, uma atividade manual e uma intelectual até passa. Até passa. Mas querer responder um e-mail, falando no telefone, sabe assim, ó, né? E ficar ali observando alguma coisa, isso não vai acontecer. Por quê? Imagina um quarto escuro, Paulo. E imagina você colocando um farol no cantinho, tá, desse quarto escuro. Assim é a nossa atenção. Então imagina que essa caneta é um farol. Eu estou colocando luz aqui nesse canto, pode até vir uma luzinha para cá, mas é esse canto que está sendo iluminado. A nossa mente é assim. Você só vai absorver e viver aquilo que você está dando foco. Nossa, olha só para onde vai esse raciocínio. Significa que se eu estiver distraído com muitas coisas, eu não estou vivendo em lugar nenhum. Faz Quer sentido? dizer, não vive o presente. Sim. Aliás, a única coisa que pode ser vivida é o presente, né? Isso. Vou te fazer uma pergunta. Onde tá o passado e o futuro? Não está ao meu alcance. Tá aqui, Paulo. Inclusive, Santo Agostinho fala no livro. Santo Agostinho foi um religioso, estudioso do tema. Conheço, eu sou teólogo. Pronto, Santo Agostinho, presente do presente, presente do passado e presente do futuro. Santo Agostinho escreve no livro Confissões, que o correto seria nós chamarmos presente do presente, presente do passado e presente do futuro, porque eu só consigo, já vou respondendo a outra pergunta, depressão e ansiedade. Eu só consigo, Paulo, lembrar do meu passado agora. E eu só consigo lembrar do meu futuro agora. Porque se eu vou pensar em algo que eu planejei para o futuro, isso já é uma memória organizada. Então, tanto o passado quanto o futuro, olha que lindo isso, gente. É memória, é presente. Então, memória não é passado, não, memória é presente. Porque você só consegue lembrar do passado agora. Você só consegue lembrar do que você já está planejando para o final de semana agora. Então, isso já é um passado organizado. Você já pensou em algum momento para hoje pensar no futuro. Olha que curioso. E aí, o que vai acontecer, Paulo? Olha como tudo se encaixa. Se eu estou usando a minha energia e o meu cérebro hoje de forma equivocada, ou seja, se eu não estou dando tempo para uma informação ser absorvida, se eu não estou dando tempo para as minhas emoções, se eu não estou dando tempo para viver, estou apenas usando o meu tempo para sobreviver, eu não formo memória. Quantos de nós chegamos ao final do dia e a gente nem lembra o que almoçou? Por quê? Porque fez um monte de coisa ao mesmo tempo. Passou de uma atividade para outra sem dar tempo para essa caixa maravilhosa chamada cérebro, que é o hardware, a mente que está dentro, que é o software, processar as informações. Então, o que a depressão e a ansiedade tem a ver com o que nós estamos falando? Bom, se eu não vivo, se eu não estou agora prestando atenção no que você está me falando, se eu estiver preocupada com a sua próxima pergunta, se eu estiver preocupada com alguma outra coisa que vai acontecer, eu não estou prestando atenção no que você está me falando. Aí agora vamos estender isso ao longo do nosso dia.
Se eu terminei o dia sem estar presente no meu presente, pode ser que depois de um tempo eu olhe para o meu passado com muita insatisfação. E aí vem a sensação, a emoção chamada tristeza. Tristeza é emoção, depressão é uma doença. Então, depois de longos períodos de tristeza, por mau aproveitamento do tempo, por reações indevidas, aí sim eu posso ter uma depressão. Por que a depressão é excesso de passado? Eu estou tão agarrada a algo que aconteceu, bom ou ruim, que eu esqueço de viver agora. E a ansiedade, sendo excesso de futuro, é porque eu estou tão preocupada com o que vai acontecer, eu estou tão tensa com o que de pior pode acontecer, que eu deixo de viver o presente. E aí eu entro num quadro ansioso. Lembrando que a ansiedade tem a boa e a ruim. A boa é aquela, Paulo, por exemplo, eu estava em uma baita expectativa pela nossa conversa. Nós demoramos para cruzar a agenda e eu sabia que na hora certa ia dar certo. Eu estava muito curiosa em conhecer você aqui digitalmente, embora já tivesse passado pelo seu livro e olhado o seu conteúdo. Eu estava com uma ansiedade boa. A ansiedade ruim é aquela patológica em que eu só vejo o futuro da pior maneira. Nossa, mas o que ele vai me perguntar? E se eu não souber? E não sei o quê? Já é um sofrimento. Percebe? Então, você pode entrar em um caminho para a ansiedade patológica. E você pode entrar em um caminho da tristeza para te levar à depressão se você estiver absolutamente distraído e não tiver atualizado a identidade, Paulo. Você só vai conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida se você souber quem você é hoje. Porque se você estiver alimentando aquelas ilusões de mas antes eu fazia assim, antes era assado, isso é uma ilusão. Então você não pode lembrar do passado com perdas, mas você também ganhou. Você tem habilidades hoje, Paulo, que antes você não tinha, com certeza. Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito legal isso. E eu acredito que muitas pessoas mesmo, elas têm traumas, ressentimentos, pensamentos que trazem o passado e realmente às vezes dificulta até focar no presente ou ficam ansiosos, como você falou. Eu acho que isso é uma grande realidade. E diz uma coisa, perfeito. Hoje, você escreveu esse livro, você teve uma mudança de carreira, assim, uma transição de carreira. Imagino que hoje você treina muitos executivos, empresários e a audiência precisa muito disso, o pessoal que está nos acompanhando, porque a gente, normalmente, empresário, empreendedor, executivo é meio pilhado, né? O pessoal de TV acho que também porque é o que você disse, o que a gente vê é só poucos flashes. Como que a gente busca esse equilíbrio, né? Eu, com o Zé Paulo, nós temos aí as 7 áreas da vida. Eu criei um sistema meu próprio, nós temos um projeto que a gente ensina a equilibrar a área pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. A gente organiza a semana em blocos e cuida de cada coisa, como aquele chinês que bate 7 pratinhos, quando chega no 7º, o primeiro está para cair. Quer dizer, como é que você vê essa questão de equilíbrio? Como colocar isso na prática? A atualização de identidade. Agora, olha que coisa interessante. Porque se você não organizar, Paulo, se você não olhar para a sua realidade, você vai ficar vivendo na ilusão do passado e esses pratinhos, ou seja, a roda não gira. Sim. Eu costumo usar uma mandala do tempo, uma roda do tempo, né? Eu coloco 10 áreas e dentro dessas áreas eu coloco o tempo livre. Paulo, as pessoas não sabem o que é tempo livre. Muitos me perguntam, mas o que é tempo livre? Dormir é tempo livre? Não, lazer é tempo livre? E eu vou explicar com muito carinho. Não, tempo livre é nada. É você fazer nada. E a gente desaprendeu a fazer nada. Paulo, presta atenção no que eu vou te dizer. É justamente para você e para sua audiência. Para continuar acelerando, a gente precisa desacelerar um pouquinho. E o que eu quero dizer com isso? Parar para se ouvir e respirar, prestar atenção na respiração, não é meditação, não é mindfulness. Tem pessoas muito mais habilitadas para falar sobre isso. Estou falando sobre amor próprio. Respirar. Porque o intervalo, Paulo, entre a inspiração e a expiração é o que eu chamo de tempo, é o que nós temos de vida, porque o dia que a gente não fizer mais esse movimento significa fim. E eu preciso lembrar do fim para promover a vida, para ter noção de que se eu não respeitar os limites do meu corpo, eu não vou continuar. E veja, isso é tão simples, mas o simples ofende, tá? E o simples às vezes incomoda.
que muitos executivos falam assim, mas eu não posso parar. Eu falei, não estou pedindo para você parar. Todo mundo aqui deve dirigir, ou se não dirige, acompanha alguém que dirige. Como é que é para você... Como é você sair do ponto A ao ponto B? Você tem que dar uma freadinha na lombada, você para no farol, você continua. Porque se você quiser ficar 200 por hora o tempo inteiro, você vai se acidentar e vai se colocar em risco. E outras pessoas em risco. Então, quando eu falo em pausa, em micropausa, é você, entre um e-mail e outro, respirar. Entre uma atividade e outra, tomar um copo d'água. É ir ao banheiro sem o celular. Faz sentido, Paulo? É que é simples Sim, claro. demais. Você sabe que tem o Domênico Domasi, né? Domênico de Masi. Domênico de Masi. É isso aí, o ócio criativo, ele trata algumas coisas. Agora, você comentou uma coisa interessante, aliás, até alinhado com essa pessoa, o Stephen Covey, nos 7 Hábitos que ele escreve, aquele livro, o best-seller, ele coloca da galinha, quer dizer, galinha dos ovos de ouro, né? Que você tem que preservar a saúde dela para conseguir manter a geração dos ovos de ouro. Uma certa vez, o fazendeiro quis que a galinha produzisse mais e começou a colocar algumas coisas para que ela produzisse mais. A galinha morreu e aí até aquilo que ele tinha não tem mais. Aí ele fala do equilíbrio da capacidade de produção com produção, e acho que esse overload de atividades é muito legal. Esse overload de atividades realmente... E ele tem uma frase muito legal nesse livro que diz o seguinte: quem tem pressa tem que andar devagar, né? Sim. Inclusive, quando eu falo nos meus cursos, né, sobre produtividade sustentável, que é você continuar fazendo o que ama com saúde, porque ninguém, Paulo, quer ser o funcionário do mês e no mês seguinte o afastado do mês. Produtividade sustentável é você fazer o que ama, ou seja, continuar fazendo o que você ama com saúde. Então, eu não conhecia essa história da galinha, já gostei. Depois eu quero até acessar esse conteúdo. Mas quando eu falo sobre prestar atenção na respiração ou tomar um gole d'água entre um e-mail e outro, e várias pessoas me olham com aquela cara assim, tipo, nossa, que bobagem, eu não tenho tempo para fazer isso. É aí que você tem que pensar no assunto. Porque se você acha desnecessário se cuidar, só com a respiração, beber água, dar um intervalo de alguns segundos, eu chamo de microférias, Paulo, 30 segundos de férias por dia. Todo mundo aqui deve gostar de tirar férias. Então, o que eu sugiro? 30 segundos de férias. É entre você, entre uma atividade e outra, botar os pés no chão, sentar direitinho e respirar com o nariz, soltar com a boca. Simples, mas o simples ofende, porque a pessoa vai dizer, nossa, mas se é tão simples assim, como que eu não sabia disso antes? Isso é transformador. Só que aí, de novo, você tem que ter humildade, Paulo, em reconhecer que a solução não está na farmácia. Está na pausa que você não quer fazer. Olha, Isabela, há 4.000 anos atrás, um pouquinho mais, na Bíblia Sagrada, o Deus, no 7º dia, descansou. Quando ele concluiu a sua obra no 6º, no 7º ele descansou. Então, pronto. O exemplo vem do Criador do Universo, que nós temos que ter o tempo para descansar, e nesse tempo a gente consegue se conectar com coisas que vão muito além do ter, aí vão no campo do ser, né? Então, como nós estamos num mundo capitalista orientado pelo ter, e um mundo extremamente frenético, dinâmico, incerto, veloz, as pessoas, essa economia do conhecimento imprimiu uma dinâmica absurda nas pessoas, né? Aliás, tem um filme que você já deve ter assistido, que é o Dilema das Redes, né? Do Netflix, que diz que se você não compra nenhum produto, você é o produto, né? Sim, quer dizer, é isso mesmo. Você está nas mídias sociais, existe toda uma inteligência para poder mostrar para você as propagandas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está aqui, qual o primeiro passo para a pessoa ter um encontro consigo própria e começar a entrar na estrada do equilíbrio e da felicidade? A atualização de identidade. Agora, essa atualização, deixa eu explicar uma coisa importante. Muitos vão para o Tibete fazer meditação, outros vão para o deserto do Saara olhar as estrelas, outros vão para a igreja, outros oram ao Senhor pedindo que abençoe e diga qual é o seu objetivo aqui na vida, o seu propósito, né?
Aliás, abrindo um parênteses, no seu capítulo 1, Tempos Mais Que Modernos, eu lembrei de uma frase do Charles Chaplin, que ele dizia o seguinte: a vida do artista, do famoso, é difícil, porque metade do tempo ele alcança a fama, e a outra metade ele tenta se esconder da fama, porque é todo mundo que vê as pessoas em tudo quanto é lugar, e quer autógrafo, quer tirar foto e tal. Por que eu estou falando isso para você? Essa questão da busca da identidade, de quem sou eu, especialmente para quem tem notoriedade, para quem tem uma vida extremamente agitada, né? Como é que a pessoa faz para poder encontrar busca de identidade? E eu me recordo de uma atriz que deixou de ser atriz para ser mãe. E ela disse: eu sou a mãe mais feliz do mundo. Só que na época eu achava que se eu fosse ficar fora das telas, como ia ficar o meu brilho? As pessoas me conheciam, queriam fotos comigo, etc. E ela disse que é a mãe mais feliz do mundo e tal. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como buscar a identidade? Muitas pessoas estão falando conosco aqui, são pessoas famosas, pessoas que têm uma projeção e tal. E às vezes, encontrar essa resposta não pode fazer com que a pessoa seja uma pessoa que mude de profissão, uma outra atividade. Como lidar com tudo isso? Compreendeu minha pergunta? Sim, acho que sim. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma outra pergunta. Por que será que nós temos que atualizar documentos com frequência? Carteira de motorista, RG. Será que a gente só muda fora ou muda dentro? Muda dentro. Também muda dentro. Quando eu falo em atualização de identidade, é você reconhecer se os planos que você tinha há 10 anos ainda estão valendo. O sonho que você está correndo atrás ainda é o que te faz sentido? Porque, às vezes, Paulo, eu vou generalizar, não gosto de generalização, mas aqui cabe. Em muitos momentos, nós estamos correndo atrás de algo que nem é mais o nosso foco. Porque estamos distraídos e porque não paramos para pensar. Então, essa resposta que muitas pessoas vão buscar longe, está aqui dentro. No silêncio que a gente não faz. E é claro que, por termos mais farmácias do que livrarias nas esquinas, é muito mais fácil você buscar a solução dos seus problemas em um remédio. Então, por que estou como estou? É uma pergunta. Aliás, o que eu estou sentindo? Se eu não reconhecer um problema, como é que eu quero resolver um problema? Eu estou buscando solução para quê mesmo? Por que eu quero o que eu quero? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por quê? Para quem? Como eu estou fazendo? Que custo esse sonho tem hoje na minha vida? Lidamos agora nos últimos meses estamos lidando com a pandemia, achando que tudo sempre esteve no nosso controle. E não, a única coisa que está no nosso controle é a nossa respiração. Porque é a partir dela que você vai tomar decisões, que você vai escolher, que você vai reagir. Então, Paulo, eu não vejo essa fala do Chaplin só para artistas, né? Eu sou jornalista, então é um outro grupo. Para todas as pessoas. Às vezes estamos buscando algo e depois a gente foge daquilo que a gente buscou. Por falta de atualização de identidade. Aí o que vem? Um burnout, um infarto, um AVC, um aneurisma, ou seja, uma dor muito que vai bater forte para você falar: nossa, não sabia que eu estava indo por esse caminho. Não sabia que eu estava assim. Então, primeiro, toda dor é uma mensageira. A dor não é sua inimiga, ela é consequência daquilo que você está fazendo. E encontrar atualizar a identidade pressupõe que você reconheça a sua identidade. Então você vai ter que parar alguns minutos, e aí sabe o que eu sugiro, Paulo? Minutos sabáticos. Muitas pessoas querem parar tudo e eu vou ficar 6 meses, né, para me encontrar. Meditando. Não precisa. Você pode fazer minutos sabáticos por dia. Você pode incluir uma respiração consciente, alguns minutos por dia. Paulo, você já dirigiu um carro com câmbio manual e câmbio automático? Sim. Tá. Qual é a diferença quando você dirige um carro com câmbio automático e manual? Qual é a diferença? O manual tem que trocar as marchas, o automático não. Sim. O que está por baixo disso que você me disse?
A Quando gente fica no você... piloto automático. Isso. Quando você coloca o câmbio automático no manual, você está tendo a autonomia do carro de novo. A respiração é a mesma coisa. Ela está no modo automático o tempo inteiro, é involuntário. Só que ela é absolutamente passiva. A hora que eu penso em encher os meus pulmões de ar e soltar este ar, eu estou colocando o meu câmbio no manual. Eu estou assumindo a autonomia da minha respiração. E que se a minha respiração, se eu considerar essa figura de linguagem, que o momento em que eu inspiro e expiro a tempo, eu estou assumindo a autonomia da minha vida. Sim. Agora, você acredita que, por exemplo, eu particularmente acredito que todas as pessoas elas têm uma contribuição importante a dar para o mundo, não é? Sim. Eu acredito que todos nós estamos aqui para fazermos desse mundo um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais positivo, agregar de alguma forma com as boas qualidades que a gente recebeu quando nasceu. Então a gente recebe algumas qualidades, desenvolve outras e agrega ao mundo. Você acredita que viver em desacordo com o seu propósito pode gerar um grande mal e até um problema como esse? Sim, um problema de saúde, como temos vários, né? Fibromialgia, tireoide, não, tantos problemas de saúde que na verdade são pedidos do seu corpo para dizer, para um pouquinho, não é por aí. Agora, Simples Isabela, assim, para um pouquinho, não é por aí. O burnout e a ansiedade, eles parecem que são primos, eles andam ali meio lado a lado. Eu não estou falando como médico, eu não sou médico, mas alguns sintomas do burnout se assemelham com a ansiedade, não? Alguns sintomas do burnout se assemelham com infarto, se assemelham com vários problemas de saúde. Sim. E você, quando passou por tudo isso, quer dizer, você, ao longo do processo, imagino que isso não foi de um dia para a noite. Como 2 anos. Como é que você percebeu que tinha que buscar uma ajuda de um especialista? Porque as coisas vão acontecendo, de repente sente uma dor muscular, o pé começa a gelar, alguma coisa nesse sentido. Quando é que você falou, não, eu tenho que procurar, né? Na verdade, foram 2 anos em que eu acumulei 28 problemas de saúde. Eu já 28. tratava com 6 especialistas. Mas você parece bem, você não parece que tem nenhum problema de saúde? Quer dizer, claro. Você acumulou esses 28 problemas de saúde? Paulo, você é teólogo. Você Sim. vê a fé? Não. Mas Como é que você acredita na fé? Hebreus 11. A fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas você tem absoluta certeza. Pronto. Olha, eu não vejo o vento, mas eu estou sentindo ele batendo aqui porque eu tenho um ventilador do meu lado. Pronto. Excelente explicação para qualquer pessoa que ainda tiver dúvida sobre o que é depressão e ansiedade. A gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê. Eu não acredito que uma pessoa que aparentemente tem tudo e que está ótima não consiga trabalhar, que é frescura. Frescura é a dor que você ainda não sentiu. Então, eu preciso, no mínimo, deixar de ter preguiça, porque ignorância é preguiça, pela busca de uma informação que você ainda não tem, e reconhecer, Paulo, números. No Brasil, são 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout, esgotados, colapsados mental e fisicamente. 19 milhões de ansiosos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e 12 milhões de depressivos. Então eu tenho cerca de 50 milhões de pessoas com frescura, estão mentindo. Preciso rever, então, os meus conceitos sobre aquilo que eu não vejo. Como é que eu acredito no coronavírus se eu também não vejo o vírus? Então eu preciso rever as minhas crenças. Eu preciso, no mínimo, como eu disse, deixar a ignorância de lado e buscar novas informações para entender que nós escondemos dores debaixo da maquiagem, debaixo de um terno muito bem cortado, não é? Dentro de um carro bem luxuoso. Todos nós temos nossas dores e são a partir delas que nós nos reconhecemos. O que eu só não posso sair daqui e deixar de dizer que é o seguinte, tudo isso pode ser prevenido se você tiver humildade em reconhecer que toda ação vai ter uma consequência e você só vai colher aquilo que você plantar. Felizmente ou infelizmente é assim. Só que no meu caso, e no caso de muitas pessoas que eu já entrevistei, mais de 4 mil,
Foram 28 problemas de saúde sendo tratados com especialistas. Nossa, Isabela, então você não esperava que aconteceria algo pior? A gente acha que nunca vai acontecer nada pior. Então eu ia tratando com 6 especialistas diferentes, cardiologista, endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, cada um tratando na sua área. Até que o último chegou e juntou as peças do quebra-cabeça e falou, isso chama síndrome de burnout. É um conjunto de sinais e sintomas adquiridos no ambiente profissional. Então não é que quando eu tive o apagão ao vivo em um dos maiores canais de TV, eu esqueci a capital do meu estado. Todo mundo tem lapsos de memória, não tem? Todo mundo tem lapsos de memória. A diferença é quando você esquece a chave de casa e onde você mora. São esquecimentos diferentes. E naquele momento, esse meu apagãozinho teria passado batido se eu não estivesse ao vivo, em um dos maiores programas, um dos maiores jornais do mundo. Só que o que ninguém via é que eu estava colapsando. Então, o meu corpo estava transpirando inteiro, taquicardia, falta de ar, mãos e pés gelados, tontura, enjoo, ou seja, um colapso. Então, eu não posso dizer que aquilo que eu não vejo não acredita. Que aí, eu trazendo aqui para o presente, eu não acredito no coronavírus. Não, então, eu preciso dúvida. ter mais empatia por uma dor que eu não vejo. E nesse momento, quer dizer, aquilo que eu perguntei, quer dizer, o momento que você decidiu buscar ajuda é no momento que colapsou ou antes de colapsar? Não, então, eu já estava procurando ajuda com 6 especialistas. Entendi. Eu já estava buscando ajuda. Eu não negligenciei os 28 problemas de saúde. Eu busquei ajuda fora da empresa e dentro da empresa. Só que só foi depois deste apagão que outro especialista juntou as peças de um quebra-cabeça. Então a mensagem que fica aqui é, será que nós estamos tratando como normal o que é anormal? Será que eu preciso infartar para ver que 6 especialistas me tratando estão querendo mostrar alguma coisa? Eles não sabiam o diagnóstico. A gente ainda tem dificuldade, porque o diagnóstico é clínico. Tá? Não é a vizinha que fala, não é o colega que fala, não. É um conjunto de sinais e sintomas que você tem que avaliar. Então, na verdade, foi o último especialista que me deu o diagnóstico correto. Mas eu poderia ter parado antes. Mas aí seria tema para uma outra live, que aí envolve outras decisões. Quer dizer, é um especialista, possivelmente um psiquiatra, né? Depende. Hoje eu conheço médicos integrativos maravilhosos. Eu falo, nossa, por que eu não te conheci antes? Né? Então, não é só um psiquiatra que pode te ajudar. Um neurologista, um ginecologista. Ou seja, é aquele médico que vai ouvir você e que vai olhar não só os seus exames de sangue, números, mas vai te perguntar como você está holística. Integral. Porque nós somos integral. Né? Eu não sei em que momento da medicina se separou mente e corpo, saúde física e saúde mental. Não, gente, é saúde. A sobrancelha para baixo não funciona se da sobrancelha para cima não estiver ok. Olha, eu vou além, aí a gente marca outra live. Saúde física, mental e espiritual. Totalmente. Né? Mas, olha, tem tanta coisa para a gente falar. Eu queria, antes de terminar aqui, a gente está, deixa eu ver, nós temos ainda alguns minutos. Antes de terminar, eu queria fazer uma perguntinha para você. Quer dizer, ao longo de todas essas entrevistas, de todas essas pessoas que você conversou e tudo, quer dizer, muitas pessoas, elas tardam a buscar ajuda, né? Elas procuram... Eu sei porque eu já tive uma síndrome do pânico. Eu já passei por uma coisa como essa e eu não queria ir no psiquiatra porque eu achava que quem ia no psiquiatra era maluco. Eu não irmã do burnout. Pois é. Pânico é irmã do burnout. Irmã gêmea. Aí eu tive um problema aí, enfim. Aí eu tive essa situação. E aí eu recebo que muitas pessoas ainda, elas não procuram ajuda no psiquiatra, no especialista de mente, porque elas têm o preconceito de achar que, poxa vida, eu vou procurar um psiquiatra, o que as pessoas vão pensar de mim, que eu estou ficando maluco? E não é nada disso, é um profissional capacitado, ou que seja outros médicos. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não chegaram a um estágio avançado, mas estão sentindo alguns sintomas disso. O que elas... Ok, tem a questão da identidade, mas o que elas podem fazer? Primeiro, ler o seu livro. Eu acho que é um livro muito legal. A pessoa lê o livro, amou o livro, como eu amei o livro. Paulo. Né? É assim, o livro é para quem está vivo. O que a pessoa tem que fazer? Isso. O livro é para quem está vivo.
Para quem está vivo. Para quem está vivo, né? Não importa o seu grau de escolaridade, sua idade, sua posição social, não é para quem está vivo. E é para quem lida com 24 horas. Então, a partir do momento que você tem mais autonomia do que você faz com as suas 24 horas, você vai tendo mais consciência das consequências do que você faz no seu corpo. A atualização de identidade, Paulo, passa por uma noção real das suas dores atuais, de onde elas vêm, e como você vai poder curá-las. E não terceirizar isso para alguém. Entende? Então, se você hoje está tratando como normal o que é anormal, eu tô aqui para te dizer o seguinte: se cuide, tá? Porque não espere as férias para descansar, não espere o final de semana para descansar, não se exclua da própria agenda, se inclua na própria agenda. E veja se é o preconceito que está te impedindo de viver. Porque provavelmente o preconceito está te promovendo a sobreviver. E quando a gente trabalha com dor, Paulo, com a necessaire cheia de remédios, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Então, sim, eu recomendo que você procure um especialista. Vá no psicólogo, vá no neurologista. Tá? Sim, temos preconceito ainda para falar sobre saúde mental. Mas, com a pandemia, como a Organização Mundial da Saúde já explicou que as consequências de uma pandemia relacionadas à saúde mental podem durar até 3 anos após o fim dela, significa que como vamos interagir com as situações interfere totalmente na nossa mente. Então, se você não cuida da sua mente, ela domina você e domina da pior maneira. Em que você não sabe mais onde você está, para onde você vai, quem é você. E aí, muitos talentos, Paulo, são absolutamente ignorados. Então, assim, você precisa estar bem integralmente para colocar os seus dons a serviço do mundo. Não esconda suas dores, não jogue debaixo do tapete, porque uma hora o corpinho vai parar, que foi o que aconteceu comigo. E que sugestões você dá para os familiares, para o chefe na empresa, lidar com pessoas que estão com esses sintomas? O que eles devem fazer para ajudar a pessoa? Bom, 2 situações, né? Empresas, vocês têm profissionais muito dedicados, só tem burnout quem ama o que faz. Então, se você oferece plano de saúde para o seu funcionário, veja nos dados do plano de saúde quais são os caminhos que certos profissionais estão tomando. E não ignore esses dados. Não ofereça um plano de saúde e depois vai brigar com o sujeito porque ele está usando o plano de saúde. Não. Né? O RH tem números, Paulo, que podem evitar milhares de problemas, milhares de dores e milhares de custos. Então, a empresa sabe. A empresa sabe o profissional que está entregando, ele sabe o profissional que está tentando ser mais do que ele pode. Quer fugir da síndrome de burnout? Fuja dessa imagem. Nós não somos super-heróis. Isso aqui é um recorte. Igual que você vê na TV, é um recorte. Então, nós precisamos descansar, como você bem mencionou, como está no descanso da Bíblia, no 7º dia. Então, empresas, sendo muito objetiva, vocês podem criar métricas usando os números que vocês já têm. Não ignorem o problema. Porque depois, quando um profissional ele não é ouvido dentro, ele vai buscar ajuda fora. E aí ele vai encontrar outras pessoas que também estão buscando ajuda fora. Entende? E aí você interfere na reputação da empresa de uma maneira que poderia ter sido evitada. Eu sei que é difícil lidar com isso, mas não se esqueça que temos problemas ocupacionais desde que a Revolução Industrial substituiu o trabalho artesanal de uma pessoa que era de uma vida em um dia. Ponto. Família. Primeira coisa, você gosta de ser acolhido e de não ser julgado. Quem está do seu lado também quer acolhimento e não quer mais julgamento. Já está tendo julgamento de muitas pessoas. Então, às vezes, Paulo, você querer ajudar alguém que está em um estado depressivo e que não tem norte, você fala, não, levanta daí, vamos para o shopping, vamos para um show, não sei o quê. Isso é uma violência.
A melhor maneira de você oferecer ajuda é se colocando diante da pessoa, seja por telefone ou fisicamente, dizendo: estou aqui. Quando você tiver vontade, quando você quiser falar, eu estou aqui para te ouvir. Ponto. E não faça a pergunta: posso te ajudar? É: como eu posso te ajudar? Muda tudo. Isabela, tem alguma coisa que eu não perguntei, em linhas gerais, que você queira falar que é importante para a audiência saber? Aliás, eu já sugiro às pessoas que sigam você, Isabela Camargo Real. Você tem entrevistas, lives, muito legal. As pessoas que não adquiriram o livro, comprar o seu livro, acompanhar o seu canal no YouTube, que é cheio de dicas. E você é uma excelente palestrante, uma excelente apresentadora, que também ajuda a empresa. Depois, eu queria que você fizesse algum comentário final de algo que eu não tenha perguntado, que você acha relevante, e falasse um pouco do belo trabalho que você faz hoje em prol aí das pessoas desse problema de burnout. Então, a prevenção, ela é a resposta para qualquer pessoa. Prevenção. Lembrando que burnout não é o fim, é só um freio, como outros problemas de saúde, outros problemas ocupacionais. Então, eu vivi essa experiência para hoje, como jornalista, poder falar sobre prevenção. Como que você vai prevenir a síndrome de burnout e qualquer outro problema de saúde? Se incluindo na própria agenda. Então, vamos aproveitar. Você sabe que essa é a minha última live, né, Paulo? Olha só que minha última live do ano, a não ser que surja alguma outra situação, mas eu fiquei muito feliz em poder fechar minha agenda com você, que eu sabia que seria para um público que precisa se incluir na agenda. Aproveitando então o final do ano, antes que você faça aquelas listas de o que eu vou fazer e não sei, primeiro faça uma lista que você vai excluir para se incluir. Não adianta depois dizer que o tempo está contra você. Não, ninguém está contra você. É você mesmo que está indo contra a própria agenda. Porque estamos gananciosos demais, querendo fazer tudo o tempo inteiro. Não. Como diz Eclesiastes mesmo, está aqui no livro, há um tempo para tudo. Então você tem que ter a humildade em reconhecer quando tempo é dinheiro e quando você precisa descansar. Então, talvez a principal mensagem que eu queira deixar agora, Paulo, é: se inclua na agenda. Não faça uma lista de o que é prioridade, importante. Você primeiro tem que fazer, antes de tudo isso, a lista do que é essencial. A lista do essencial vem antes de todas as outras. E se você não estiver no essencial, as outras listas não vão se realizar. Então, ideal mesmo, Paulo, é você parar um pouquinho e se ouvir. Que dor que você está escondendo? Que sonho que você está nutrindo? Tá tudo certo? Tá tudo fazendo sentido? Bora lá. Mas se não, perceba onde você se perdeu. O burnout é um luto. O burnout você se perde em algum momento porque quis performar demais, teve medo de dizer não, teve medo do desemprego e você está colhendo as consequências desses excessos. Então, Paulo, talvez é o se incluir em 2021 que vai ser aqui minha mensagem final. Isabela, eu quero finalizar agradecendo você imensamente por estar aqui conversando comigo. Agradecer você pelas horas dedicadas na televisão, com extrema dedicação para nós que fomos telespectadores e somos. Esse burnout aí, esse excesso de dedicação que nós tivemos a oportunidade de assistir conteúdos maravilhosos que você trazia à televisão. Parabéns por essa ajuste de rota, por escrever um livro tão especial, tão maravilhoso. Acho que eu nunca li nada com uma clareza tão grande, porque você consegue traduzir assuntos complicados de uma maneira muito didática. É um livro que eu recomendo para todos, e que todos possam acessar, como eu disse, o teu perfil, Isabela Camargo Real, não é isso? Até Obrigada, nisso você Paulo. foi diferente. Um coloca oficial, o outro... Mas você colocou Isabela Camargo Real. É você mesmo, né? Realidade. Real de realidade. Tá certo. Tá certo. E as pessoas que querem conhecer um pouco mais todo esse trabalho que você faz, além do livro, como que elas podem acessar? O principal canal é o Instagram mesmo. Ali eu consigo tanto encaminhar para a empresa que me ajuda com as palestras, quanto para os treinamentos. E eu estou sempre à disposição.
dentro do meu tempo, eu respondo nas primeiras oportunidades. Algumas pessoas me cobram, eu te escrevi, você me respondeu sim. Né? Temos também que respeitar o tempo do outro. Isabela, isso seria uma outra live, viu, Paulo? Eu quero depois mas eu marcar uma outra live com você. Preciso fazer uma perguntinha final que todo mundo está me perguntando aqui. Se a gente vai ver a Isabela novamente nos telejornais ou não? Adoraria. Na hora certa vai dar certo. Tá certo. É isso Na hora aí. certa Parabéns. vai dar certo. Obrigado Obrigada, por tudo. Paulo. Um excelente final de ano. Um abraço. Tchau, tchau. Para você também. Boa noite. Tchau, tchau. Saúde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.